Então, dando início nos trabalhos, eu quero cumprimentar a todos os vereadores presentes, cumprimentar a vereadora Mônica, a vereadora Íria, cumprimentar nossas assessoras, nosso ex-vereador, senhor Ademar, seja bem-vindo, cumprimentar, enfim, ao público presente. Então, com a graça de Deus, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Na sequência, vamos ouvir a leitura de uma passagem bíblica. Jesus provoca a ruptura. Então os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: Nós e os fariseus fazemos jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejum? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em baris velhos, senão os baris se arrebentam, o vinho se derrama e os baris se perdem. Mas o vinho novo se põe em baris novos, e assim os dois se conservam. Palavras da salvação. Pode ser. Então, como de costume, nós vamos dispensar a leitura da ata da última sessão. Dessa forma, eu coloco a ata em discussão. Se tiver alguma modificação. Então, não havendo modificações, eu coloco a ata em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem se opõe se manifeste. Então, a ata da última sessão aprovada por unanimidade e passamos a assinar. Na sequência, peço para o secretário fazer a leitura de uma passagem bíblica. Desculpe. Na sequência, peço para o secretário fazer a leitura das correspondências. Eu cumprimento o presidente, em nome dele os demais vereadores e vereadoras e as demais pessoas presentes no recinto. Expedidas, redação final ao projeto de lei número 9/2016, a redação final ao projeto de lei número 13/2016. Moção de condolência aos familiares de Lúcio Martini de Bortoli. Moção de condolências aos familiares de Euveni Albrecht. Foram encaminhados ofícios para as equipes e dirigentes do Campeonato Municipal de Futsal Sub-16 e futsal masculino. Então, seriam as equipes Associação Atlético Metropol, Real Madruga Futebol Clube, Lanchonete do Carlinhos, Atlético e Mecânica Guarujá, Bar Sem Lona. Recebidos um documento aqui aos presidentes das câmaras municipais para a participação do 2º Congresso Sul-Brasileiro de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, a realizar-se nos dias 16 e 17 de junho em Florianópolis. Seriam essas as correspondências, presidente. Obrigado, secretário. Então passamos para a ordem do dia. Então, na sessão de hoje, tramito um projeto de lei em segunda votação, 5 projetos de lei em primeira votação e um projeto de resolução. Então, peço a apresentação do projeto de lei número 12/2016, que está em segunda votação. Projeto de lei número 12/2016 institui e fixa a gratificação de sobreaviso aos condutores de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Esse projeto foi discutido já na sessão passada, foi baixado em comissão, mas se algum vereador quiser fazer uso da palavra, ainda cabe discussão. Então, sendo assim, coloco o projeto de lei número 12/2016 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Senhor presidente, eu me abstenho de votar, senhor presidente. Obrigado. Tudo bem. Então, com a abstenção
do vereador Claudinei. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Então, o projeto é aprovado por maioria. Com a abstenção dele, né? É maioria simples. Tá. Então, na sequência, eu peço a apresentação da mensagem número 13/2016. Mensagem número 13/2016. Encaminha projeto de lei número 14 de 2016, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual para 2016 do município de Guarujá do Sul e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, a dotação do projeto de lei 14 de 2016, que dispõe sobre suplementação orçamentária, destina-se para a inclusão de dotação para aquisição de patrulha agrícola, de acordo com a proposta número 9376 de 2016 do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no valor de R$ 97.500, sendo que nos apresenta, para o momento, na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de maio de 2016. José Carlos Foiato, Prefeito Municipal. Na sequência, peço então a apresentação do projeto de lei número 14/2016. Projeto de lei número 14 de 2016. Autoriza a alteração da lei orçamentária anual através da abertura de um crédito adicional suplementar e da outras providências. José Carlos Foiato, Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 97.500 no orçamento do município de Guarujá do Sul no exercício de 2016, destinado ao reforço do seguinte item orçamentário. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, do Departamento de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, aplicações diretas, R$ 97.500. Artigo 4º. Para dar cobertura do crédito suplementar, ora permitido, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos provenientes da proposta número 9376 de 2016, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para aquisição de patrulha agrícola. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, 13 de maio de 2016. José Carlos Foiato, Prefeito Municipal. Então, o projeto de lei, como é do costume, a gente vai baixar ele em comissão. Nas comissões, vou pedir para a vereadora Ira, então, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para nomear relator e marcar horário e data da reunião da comissão. Permite, presidente? Sim. Cumprimento o presidente, senhor Alcione, os demais colegas vereadores, a vereadora Mônica e as demais pessoas aqui presentes. Então, eu convoco os membros da comissão para a próxima segunda-feira, dia 23, às 17h30, para nós analisar esse projeto, e como relator eu indico o vereador Alcione. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Também vou convidar o vereador Ivanor, presidente da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, para nomear relator, marcar horário e data da reunião de comissão. Primeiro presidente, cumprimentar o presidente, os vereadores, as demais pessoas que estão no recinto. Então, só que os vereadores tenham cientes, esse recurso é R$ 97.500, que vem do MDA, uma emenda do parlamentar Pedro Kussai, que vai ser, então, adquirido dois caretões basculantes, 3 ensiladeiras. Então, no meio, como relator, o vereador Claudinei, e fizemos junto, o vereador, se me permite, já que se trata da mesma questão. No meio, então, como relator Claudinei, e marco para as 17h30 a minha comissão também. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Então, na sequência, peço a apresentação da mensagem número 15/2016. Mensagem número 15 de 2016, de 13 de maio de 2016. Excelentíssimo senhor presidente e demais membros do Poder Legislativo do município de Guarujá do Sul, Santa Catarina. Tenho a honra de encaminhar para a deliberação desta Câmara de Vereadores o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso
com a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Santa Catarina e da outras providências. Justifica-se. A Secretaria de Estado de Segurança Pública está apta a instalar 80 torres autoportantes com abrigo anexo para utilizar como infraestrutura de comunicação da pasta. Tal projeto tem por escopo prover para os órgãos vinculados à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e IGP, uma infraestrutura sólida, robusta e adequada, capaz de atender às inúmeras demandas que tais entes possuem no desempenho de suas missões. De forma geral, o projeto consiste em instalar nos municípios atendidos pela SSP uma infraestrutura de comunicação composta por uma torre autoportante de 42 metros de altura e um abrigo de 3 por 3 por 2,5. Esta infraestrutura abrigará equipamentos de telecomunicação que fornecem serviços de rádio e acesso à rede de dados para diversos órgãos da SSP em seu município. Servirá ainda de base para o futuro projeto de radiocomunicação digital da SSP, o qual requer uma infraestrutura robusta e bem consolidada para que possa atingir todo o seu potencial. Para tanto, a Secretaria de Estado de Segurança Pública tem contato com o apoio dos entes municipais para que, através de termo de cessão de uso, cedam um espaço de 8x5 para implementação de tais estruturas. Neste sentido, é que contamos com a colaboração do Legislativo do município de Guarujá do Sul, de tal forma que o terreno localizado na rua Cecílio Kremer possa ser cedido à SSP para que a mesma prossiga com a implementação deste relevante projeto. E o Poder Executivo Municipal encaminha o presente projeto de lei e aguarda o respaldo dos nobres edis dessa Casa Legislativa na sua aprovação, visto tratar-se de matéria revestida do mais elevado interesse público. José Carlos Foiato, Prefeito Municipal. Na sequência, eu peço a apresentação do projeto de lei número 15/2016. Projeto de lei número 15, de 13 de maio de 2016. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso com a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Santa Catarina e da outras providências. O Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, torna público a todos os habitantes deste município que encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo de cessão de uso conforme os termos do anexo único, parte integrante desta lei, com a Secretaria de Estado de Segurança Pública para utilização dos órgãos vinculados PMPC, CBM e IGP, sediados na cidade de Guarujá do Sul, do imóvel a seguir especificado. Uma área de terra compreendida pelo lote urbano número 7, da quadra 3, com a área de 369,33 metros quadrados, sem acessões, situado na rua Cecília Kremer, no loteamento Esperança 2, nas seguintes medidas e confrontações. Ao norte, 38,31 metros com o lote número 6, ao leste, 19,5 metros com a rua Cecílio Kremer, e ao sudoeste, em 42,9 metros com a chácara 21, fechando assim o perímetro. Inciso 1º, o imóvel descrito no caput deste faz parte de um todo que está matriculado no cartório de registro de imóveis da comarca de São José do Cedro, sobre o número 13.538. Inciso 2º, a cessão de uso da área de terras com as suas benfeitorias destina-se a abrigar uma torre e um cubículo utilizados para a comunicação dos órgãos da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Artigo 2º. A cessão de uso de que trata esta lei será pelo prazo de 20 anos, podendo ser prorrogado por tantos períodos quanto forem necessários, para o atendimento do respectivo convênio e desde que haja interesse das partes. Artigo 3º. As ações decorrentes da execução do objeto da presente lei não resultarão em ônus para o município. Artigo 4º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guarujá do Sul, Santa Catarina, em 13 de maio de 2016. José Carlos Foiato, prefeito municipal. Como de costume, também vamos baixar esse projeto nessa comissão, somente uma comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Então, eu convido a vereadora Íria para nomear relator, marcar o horário e data da comissão. Permite, presidente? Sim. Então, na sequência da avaliação e da análise do projeto 14, então nós vamos analisar esse projeto complementar, onde eu convoco novamente os membros e indico como relator o vereador Gilberto. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, na sequência, peço a apresentação da mensagem legislativa número 5/2016. Mensagem legislativa número 5 de 2016. Excelentíssimos senhores parlamentares, encaminhamos ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e votação os projetos de lei número 2 de 2016, 3 de 2016, 4 de 2016 e projeto de resolução número 3 de 2016, que tratam da atualização do subsídio do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários municipal e secretário executivo. Justifica-se que a atualização do subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários está embasada nos artigos 29, 6º e 37 da 11ª da Constituição Federal, a qual prevê a atualização de subsídios no último ano do mandato para o próximo. Da Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores, município de Guarujá do Sul, Santa Catarina, 16 dias do mês de maio de 2016. Alcione, Rodrigo, Mônica, Íria, vereadores. São 3 de lei e 1 de resolução. Essa resolução para separamento. Com a mensagem dos vereadores acompanharam, então trata-se do reajuste ou do salário dos próximos prefeitos, vereadores e secretários eleitos, né, para o próximo mandato. Então, na sequência, eu pedi a apresentação dos projetos, depois a gente baixa nas comissões. Eu peço só a apresentação, a gente vai baixar em bloco. Peço a apresentação do projeto de lei número 2/2016, número 3/2016, e número 4/2016, da autoria da Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 2 de 2016 fixa o subsídio dos vereadores para a 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores do município de Guarujá do Sul, estado de Santa Catarina. Projeto de lei número 3 de 2016 fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito do município de Guarujá do Sul, estado de Santa Catarina, para o mandato de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Projeto de lei número 4 de 2016 fixa o subsídio dos secretários municipal do município de Guarujá do Sul, estado de Santa Catarina, para o exercício de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Então, como é de costume, né? Então vamos baixar na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, também de Orçamentos e Finanças. Então, gostaria que a vereadora Íria, se quiser marcar, nomear um relator para cada projeto, pode, mas poderia ser um para os 3 projetos que nós estamos analisando ali no mesmo bloco, se trata da mesma matéria. Permite, presidente? Sim. Então, na sequência, nós vamos então votar em bloco os 3 projetos, e para o qual eu indico o vereador Rodrigo para ser o relator. Obrigado. Obrigado, vereador. Também, vereador Ivanor. Juntamente, então, presidente, Sim. com a comissão da vereadora Íria, no meio como relator, o vereador Léo. Muito bem. Então, na sequência, peço a apresentação do projeto de resolução número 32/2016. 3/2016. Projeto de resolução número 3 de 2016. Fixa o subsídio do secretário executivo da Câmara Municipal de Vereadores do município de Guarujá do Sul, estado de Santa Catarina, para o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Também peço para a vereadora Íria para nomear relator,
para essa reunião, que vai ser baixada em comissão. Trata-se da mesma matéria. Isso. Então, na sequência, nós então vamos analisar o projeto de resolução número 3, para o qual eu indico o vereador Léo para ser o relator. Vereador Ivanor. Eu nomeio a vereadora Mônica como relatora da comissão. Tudo bem. Então, terminamos a ordem do dia. Nós temos, então, a inscrição para o grande expediente de Valmir Ferreira da Silva, sobre assuntos de aulas de violão. Senhor Valmir, o senhor tem aproximadamente aí 10 minutos para fazer uso da palavra. Então, o senhor quer usar o microfone, quer falar daí mesmo? Sim, é necessário que se use o microfone para ficar registrado aqui na casa. Primeiramente, então, cumprimentar o presidente, todos os vereadores presentes. Eu andei olhando uma licitação e vi que o professor que dá aula de música, além de ele cobrar da prefeitura, ele cobra dos alunos. Eu não sei se isso é legal. Eu gostaria de entregar a vocês, como eu entreguei já ao presidente. Não sei se já tem uma resposta, se já fez análise. Está na assessoria jurídica. Eu quero entregar, então, o contrato. Né? Ele tem um contrato de 30 horas mensal a 1.553 por mês, no qual no contrato não consta que ele pode cobrar. Ele cobra R$40 dos alunos do município e R$120 tem 2 alunos que vêm de Bom Jesus do Sul. Ele cobra 120 por ser fora do município. E os alunos do Guarujá do Sul que fazem 2 instrumentos, ele cobra 80, ele cobra 40 por instrumento, por hora. Então eu quero deixar em mãos aí do conhecimento dos vereadores. Eu gostaria de ser comunicado quando tiver uma resposta. Eu acredito que seja legal cobrar. Eu trabalho com licitação também, e a gente não pode. Já estamos ganhando para isso. Então eu quero entregar. Aqui tem a cópia do contrato, tem o edital da licitação e o contrato assim do município. Tá? Tudo tirado do portal da transparência. Com licença aí, tirar. Acho que já foi entregue, né? Sim, mas eu quero entregar em mãos para vocês terem um acesso. Está ali? E daí eu gostaria de, assim que tivesse uma resposta, né, eu gostaria de estar presente para... Isso é só uma denúncia, que a gente podia ir direto ao Ministério Público, mas é trabalho a gente entregar para vocês terem conhecimento do que está sendo feito em Guarujá. Faz apenas 3 anos que eu estou aqui, né, então eu não tenho conhecimento de muita gente, mas estou entregando a vocês e espero uma resposta, ou positiva ou negativa, não sei, dentro da lei, seja. Obrigado, presidente. Obrigado. Muito obrigado, Valmir. Aproveitar então só para te deixar um pouco a par, a gente está lá, já está sendo analisado, já está entregue para a assessoria jurídica, já está se procurando embasamentos, estamos procurando, conversando com as pessoas que fazem, os seus filhos, já foi conversado. Então a gente vai tomar a atitude cabível para o caso. Né? Mas a gente já aí para a próxima sessão ou na outra, a gente já vai ter um parecer sobre o assunto. Tá? Mas a gente comunica, assim que nós tivermos um parecer aí formal, uma decisão tomada, alguma coisa, a gente vai comunicar, o senhor vai estar a parte do que vai estar acontecendo. Tá bom? Muito obrigado, senhor também. Então passamos para a palavra livre. Senhores vereadores, podem fazer uso. Me permite, presidente? Sim. Quero primeiramente cumprimentar o presidente, colega Íria, demais colegas, todas as pessoas presentes nesta noite. Só me reportar um pouquinho, então, quanto a esse assunto, eu acredito que talvez, presidente, a gente até poderia estar convidando a secretária da Educação para estar conversando conosco, que é responsável por essa pasta, ou talvez até o professor, para nos colocar quanto a essa... o que vem acontecendo, se ele
Até onde esse ponto, então, a parte legal, eu acredito que a nossa assessora jurídica já está vendo se é possível fazer essa cobrança ou não. E se ela, dessa forma, está acontecendo, por que ela vem acontecendo? E, ao que me parece, o salário não é tão baixo, né? Então, provavelmente, a justificativa não deve ser salarial, né? Mas eu acredito que a gente deve analisar e, no mais possível, poder dar uma resposta ao Valmir, que veio até esta casa trazer este assunto. Outro ponto é um pedido que eu acredito que pode ser feito até em nome de todos os vereadores, se os demais concordarem, porque eu acredito que, acho que todos foram procurados, até a Clédia nos cobrou várias vezes, e nós estamos no 4º ano aqui, e eu tenho certeza que os 4 anos, quando chegou a festa da Caravaggio, nós tivemos que brigar pelaquela estrada para a linha Caravaggio, porque ela está horrível novamente. Aí nós temos uma procissão a caminho. Nós tínhamos aquela emenda do calçamento que viria de lá para cá, né? Então acabou se perdendo aí nos projetos. E agora a gente está num período bem complicado para mexer na estrada. Mas assim, acho que dos 4 anos ela nunca estava tão ruim quanto ela está agora, assim, de ter que atolar, principalmente os leiteiros, né, praticamente toda semana, se não todo dia. Então, que seja encaminhada à Secretaria de Obras, um pedido com urgência, por favor, né, eu acho que é uma estrada, não é uma via secundária, não é uma via só para uma propriedade, é uma via que muitas pessoas têm acesso, é uma via que dá acesso ao município de Princesa, que também é utilizada por pessoas que vêm de lá para cá trabalhar, pessoas que vão daqui para lá trabalhar, então que fosse encaminhado e que se pudesse solucionar esse problema no mais breve possível. Seria somente isso. Obrigada, presidente. Você gostaria de colocar em votação, pedir para o secretário? Ou fazer uma convocação? Se os vereadores entrar em comum acordo melhor. Para nós todos, então, fazer o pedido para não ficar. Então se encaminha o expediente convocando o secretário. Também é professor. Mas é de responsabilidade da pasta. Então, se convoca o professor, então não precisa nem colocar em votação. Então, eu vou colocar, então, o pedido para a reforma da estrada da Caravaggio, vereadora Mônica, em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem se opõe, se manifeste. Então, o pedido aprovado por unanimidade. Em primeira e única votação, e encaminhado sua redação final. Continua livre a palavra. Me permite, presidente? Sim. Boa noite, presidente, a vereadora Mônica, a vereadora Íria, os demais colegas, a nossa assessora, secretária, também a nossa companheira lá. Acho que uma denúncia é sempre bem-vinda, né? Eu acho que tem que ver os meios cabíveis, né? Porque eu também concordo contigo que não pode cobrar, né? Vamos ver o que eles vão ter para apresentar para nós, seria isso, presidente. Mas eu estou vendo uma coisa assim que nem na Caravaggio que a Mônica pediu. Então, o que você vai fazer que faz essa semana? Se vai fazer semana que vem, deixa como está. Porque vai chegar no dia, vai ser pior ainda. É domingo agora? Não. Pois então tinha que ser amanhã. E passar o rolo, tudo, né? Hoje eu estava indo embora, ele me atacou. E daí ele disse, tu era para ir lá na garagem, lá, porque estão tudo parado jogando baralho. Hoje de tarde não estava chovendo, você como vereador, mexeu, disse, não, pois é, mas daí eu pensei na economia que o prefeito está fazendo, eles estão fazendo bem mesmo, né? Estão economizando, se é assim não gasta mesmo, né? Então seria um dia cabível para trabalhar, hoje de tarde, perdão da palavra. E eu também queria assim, pedir, presidente, se fosse possível falar com o prefeito, ali nem que eles botam de concreto, alguma coisa, esses buracos ali que está ali na Aneco Narciso fez essa ciclovia ali, não sei como é que é. Ali do lado, ali tem cada buracão terrível, né? Então, mas é quase fora isso aí. Não seria tão difícil eles arrumar isso aí, não é tão caro.
Mas é quase todo um lado fora, né? Então que você tampasse pelo menos mais grande, porque é perigoso, sem maldade, mas de noite alguém pisar mal ali, é muito grande os buracos. Então tampa um pouquinho, né? Para dar uma tapeada e lá em cima, naquela lá é na entrada da cidade, aquele lá é o portal da cidade, aquele buraco não pode arrumar, né? O trevo já tem 5 indicações. Mas o portal lá tá bonito, mas quero mais ao lado do portal aí, né? Então não é uma crítica, mas eu estava olhando hoje e acho que não tem coisa mais feia do que isso aí. É desanimador tentar numa cidade ver isso aí. É terrível, perdão da palavra, mas é feio demais. Se tu não faz nada no município, mas pelo menos deixa ele bonito e bem pintado. Já é uma grande coisa. Seria isso, presidente? Muito bem, então vou colocar o pedido do vereador Léo para que seja consertado, então, a estrada, a rua Otávio Dilma, proximidades ali do Madrugas, né, do restaurante, a antiga ciclovia, né? É até no trevo, então. Tá, então a secretária pode... Então, dessa forma, coloco em votação o pedido do vereador Léo, então. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Pedido aprovado por unanimidade em primeira e única votação e encaminhado sua redação final. Cumprimentar o nosso vereador, recém-chegado de viagem de Florianópolis. O Antoninho, seja bem-vindo. Antoninho de Souza. Continua a palavra à disposição. Primeiro, presidente. Sim. Cumprimentar o vereador Antoninho também, que chegou recente e que trouxe boas notícias, estive conversando com ele hoje. Referente à estrada da linha Caravaggio, eu estive falando com o secretário, ele se comprometeu que essa semana, assim que eu ter melhor, ele vai começar a fazer os concertos nessa estrada. Presidente, eu gostaria também de fazer um pedido, de forma verbal, que fosse estudada a viabilidade do município, estudasse a viabilidade em fornecer para um grupo de agricultores das comunidades de Cornell, Alto Arara, Baixo Arara, Catane, 3 de Maio, Sembrani, uma retroescavadeira. O município tem 3 retroescavadeiras e nós, desses 5, 6 comunidades que lá debaixo nós fizemos parte, uns 30% mais ou menos do município, que fosse estudar a viabilidade em fornecer uma máquina retroescavadeira para nós, para um grupo de agricultores, a gente ia formar um grupo de agricultores, para nós ter essa máquina lá embaixo. A gente sabe, e o Antoninho foi secretário, e sabe o que é sair do Guarujá para enterrar um animal lá na Sembrani. Precisa meio-dia a máquina rodando na estrada. Meio-dia. Para ir lá enterrar uma vaca que leva 10 minutos, por exemplo. Nós tendo essa máquina na comunidade, no setor da Arara, por exemplo, eu acho que ia ser mais promissor. Penso eu que essa máquina, nós ia fazer um uso melhor dela. Porque essa máquina saindo do Guarujá e indo até lá embaixo, demora muito para ela chegar lá. Chega lá quando é 10h30, 11 horas, o operador já tem que largar porque tem que ir embora. Então, você trabalha muito pouco. Não porque o operador quer, muitas vezes porque a distância mesmo é muito longe. Então, se fosse possível que a municipalidade estudasse a viabilidade em fornecer para nós em forma de concessão de uso, e a gente ia formar um grupo de agricultores e a gente ia ser responsável, ia ter um motorista, ia formar um estatuto, e eu acho que seria muito interessante para essas comunidades nós ter uma máquina de esporte lá no nosso lugar. Se é isso, presidente. Permite, Ivanor, só uma palavrinha? Sim, vereador. Ivanor, ali, esse caso teu ali em Dionísio tem, que eles botaram uma lá na linha Flor, lá em bastante comunidade. Nós tínhamos que ver lá como é que está se projetando, se é bom você ter a máquina, não por causa do funcionário, da experiência, saber trabalhar com a máquina. Se for ver que eles aprovam que é viável, então a gente podia, não vou dizer copiar, mas para nós não dar um tiro no escuro, né, presidente? E se for bom, nós trazer isso para o Guarujá também, né? Porque que se economiza, se economiza, né? Mas tem que ver quanto vale a pena para tu pagar uma pessoa experiente, que a máquina tudo é um processo que dá para ver, basear por aí. Seria isso, presidente. Bem, então eu vou colocar o pedido do vereador Ivanor em votação, de que eu concordo, que a ideia é boa, parabenizo também. Então, o projeto de indicação está em votação, quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. O projeto é aprovado por unanimidade em primeira e única votação e encaminhado à sua redação final. Continua a palavra à disposição. Senhor presidente, Sim.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, suplente vereador, ex-vereador, demais pessoas da nossa comunidade. Só para nós não se alongar muito no assunto que foi abordado aqui na inscrição, eu acho que essa Câmara de Vereadores fez mais do que seu papel, no que está escrito lá, dever do vereador, foi muito mais além do que é delegado a nós. Nós resolvemos muitos pepinos aqui, digamos assim, nesses 3 anos e pouco, mas é uma situação delicada, e também parabenizar o vereador pela ideia, né? Uma ideia muito importante, e comunicar a todos, então, de nossa comunidade, todos os vereadores estão convidados a participar amanhã à noite, às 19h30, então vai ter aquela palestra que eu estava comentando com os colegas vereadores, aqui no Elza Mansales de Moro, aberta ao público. É uma colaboração espontânea, o ingresso, né, R$2 por pessoa, então seria... Mas as pessoas que não quiserem ajudar também podem participar da mesma maneira, mas quem quiser participar, então, é R$2, uma colaboração espontânea, até por... eles vieram de Florianópolis, né, então, são um casal, foram à África, e eles vêm trazer aqui para nós as experiências vivenciadas lá, né? Então, uma palestra, eu participei de uma palestra deles em São Miguel, uma palavra muito rica em conhecimento, eles têm um conhecimento do mundo muito grande, então, uma palestra, ao mesmo tempo que ela é de conhecimento, ela também é uma palestra bastante motivacional, né? Para nós, que enfrentamos um dia a dia corrido, um dia a dia... muitas vezes de muitas reclamações, de muitos acertos e muitos erros. Uma palestra muito boa. Então, gostaria que todos os vereadores, a gente sabe que aqui no município, quando não acontece nada, é porque não acontece nada. E quando acontece, nós temos que participar. Porque senão fica aquela tal da coisa. Não, eu reclamo porque no Guarujá não tem nada, mas quando tem eu não participo. Então, acho que é uma maneira também de estar... Eles são de Florianópolis, é uma maneira também de estar prestigiando, e ao mesmo tempo seria uma palestra muito boa para nós, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, todos estão convocados, famílias de vocês, pais, avós, todo mundo quiser convidar, para todos os públicos, né? Muito boa a palestra, eu assisti. Então, estão todos convidados, e eu gostaria que a maioria dos vereadores, se não pudessem todos, mas que todos e demais pessoas da comunidade que puderem se fazer presente, tenho certeza que não vão se arrepender, não vai ser um tempo perdido. Então, estão convidados. E a respeito ali do trigo, presidente, pelo amor de Deus, o que é aquelas valetas lá, meu? Não, eu estou desanimado. Por Deus, não sei mais o que fazer lá, porque ou nós vamos fazer um mutirão lá e fazer aquilo lá, porque senão não vai acontecer. Vamos ter que pegar uma betorneira aí de alguém e fazer aquilo lá, porque não tem mais condições. Quem sai lá do bairro Corra ali, que chega no trevo ali, não tem mais como. Cada dia uma pancada lá nos amortecedores e pneu, tá horrível aquilo lá. E é para todos os lados, para quem sai do Guarujá, para quem vai ali para o bairro Corra e para quem vai para o Pessegueiro. Tudo ruim, tudo péssimo. Então isso aí esse é hoje o nosso cartão postal, esse é o retrato de como está nosso município, em valas abertas. Presidente, infelizmente, só uma coisa boa, então. Veio um projeto aqui, então, do Ministério Agrário para 97 mil, que estava olhando o valor, que não veio em regime de urgência. Parabéns para a administração. Era isso, presidente. Está complicado, realmente. Infelizmente, né, porque não se trata de um valor para tapar aqueles buracos aí. Eu acredito que isso aí é só uma questão de boa vontade, que não precisa ninguém falar para mim que o município não teria condições de arcar com essa despesa para tapar os buracos no trevo, ou até mesmo aqueles lá do Pessegueiro, que são horríveis também, né? Mas tem que se ter organização, e sem isso as coisas realmente não acontecem. Continua.
Palavra de discussão. Meu querido presidente, Sim. então, primeiramente, cumprimentar os colegas vereadores e ex-vereadores, funcionários da casa. Dois temas bem curtos. O primeiro é um tema bastante conhecido para nós aqui, que é a internet. O pessoal da Bela Vista me pediu que encarecidamente eu fosse colocar hoje sobre a internet na Bela Vista, que não conseguem captar o sinal na Bela Vista. E aí já estão tentando há tanto tempo, e aí eles vão prometendo que vão reposicionar a torre e tal. Então que eles fossem fazer isso, esse reposicionamento da torre, para que a Bela Vista também possa usufruir da internet. Esse seria o meu pedido, né, de indicação. E falar um pouco da minha viagem, para que fique registrado aqui. Então, como vocês sabem, eu estive fora na Alemanha pelas 3 semanas, né? Aí do dia 25 ao dia 29 de abril eu estive na Feira de Hannover. A Feira de Hannover, mais ou menos para vocês terem uma ideia, ela é para a Europa como se fosse a Sprinter aqui para nós, para o sul do Brasil. Então, as empresas que estavam lá expondo as suas tecnologias e inovações não eram só da Alemanha, eram dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da China, um pavilhão inteiro só da China. Dava para quase comparar quase a mesma quantidade de chineses do que alemães. Então, os chineses realmente estão vindo para conquistar seu lugar no mercado, né? Dizem, ouvi falar, que é a nova superpotência do século XXI, vai ultrapassar os Estados Unidos. E nesses 4 dias que eu estive lá na feira, me apresentando como brasileiro e com esse projeto que nós temos de tentar atrair investidores aqui para Santa Catarina e principalmente aqui para a nossa região, eu pude perceber que todos eles têm uma estima muito grande pelo brasileiro. O brasileiro é um povo querido lá fora. Pode falar em qualquer outras nações, mas a nação brasileira em si, o povo brasileiro é um povo querido. Porém, a segunda pergunta que vinha era sobre a instabilidade política. Todos pediam sobre a questão da presidente, dos roubos, dos desvios, dessa situação daqui das Américas, né? Dessa socialização. Então, foi nítido também a preocupação que eles têm. Inclusive, uma empresa lá, eles fecharam uma fábrica na Venezuela que tinha 1.600 funcionários por causa dessa questão do socialismo. E o interesse é grande, tem várias empresas, foram 118 ao todo que eu visitei nesses 4 dias, empresas alemãs, só alemãs. Eu não fui visitar chineses, até porque eu não tenho contato com eles, né? Talvez isso aí vá gerar algum resultado, né? Espero que sim. Agora a questão é aguardar. Dizer para vocês que já tive retorno, nesses poucos dias agora que se passaram, já tive retorno de algumas dessas empresas, tá? É claro que essas empresas, antes delas pensar em se instalar em algum lugar, elas fazem anos de pesquisas, 1, 2 anos de pesquisa, antes delas poderem se instalar em algum lugar, tá? Mas então está sendo dado o primeiro passo. Espero que talvez na próxima legislatura os colegas que vão estar aqui sentados no nosso lugar
se caso a gente conseguir receber essas empresas, eles vão dar a atenção necessária. Dizer também para vocês que eu fui para o sul da Alemanha e me marcou bastante a questão dos refugiados. Então, aqueles campos de lona da ONU, enormes, com aqueles containers improvisados de banheiro, 2.000, 3.000 pessoas naquelas tipo barracas brancas da ONU, né? E isso me chamou bastante atenção também. Pessoas sem as duas pernas, sem um braço, por causa que são vítimas de guerra, né? E aí, quando eu indagava o pessoal lá da Alemanha, como é que eles se sentiam nessa situação, por estar... Eles falavam que simplesmente eles não têm o que fazer, é um direito, o país está em guerra e são tratados internacionais, eles têm que receber, eles não podem dizer que não. E como a Alemanha é um dos países mais ricos da Europa, a maioria prefere ir para a Alemanha, né? Dizer para vocês também que a minha viagem teve também um cunho de ordem particular, na questão de uma realização profissional, e quanto a isso eu vou ao longo do decorrer desse ano agora, a gente vai amadurecer todas as propostas e vai ver, mas dizer para vocês que realmente quando a gente está fora do Brasil, a gente vê às vezes que embora nós tenhamos todos esses problemas, como foi falado agora, essas valetas, esses buracos, e que realmente nos entristece, mas de outra forma, se você olhar por outro ângulo, por exemplo, lá na Alemanha, eles não têm nada disso, é tudo perfeito, tudo lindo, tudo magnífico, mas eles não têm o nosso estilo brasileiro, a nossa alegria de viver. O brasileiro, ele tem uma propriedade que eu acho que é única dele, que ele sabe ser feliz com o pouco que tem. E você não encontra isso em outros povos. Você vê isso aí lá na Alemanha, famílias que estão lá com um Caprio na garagem, que usam só 2 meses do ano, que tem umas 10 bicicletas lá, para cada tipo de garoa eles usam um tipo de bicicleta, tem 2, 3 carros na garagem, a vida deles não tem como comparar. E se você vai ver, às vezes eles são menos felizes do que um pai de família aqui do Brasil que tem uma motinha, uma casa bem singela e um trabalhozinho aí que ganha só o seu sustento. Então, às vezes, eu queria deixar registrado isso, porque muitas vezes nós, enquanto brasileiros, a gente se exige demais, quer fazer demais, quer crescer, quer isso, e às vezes a gente tem a felicidade bem perto da gente e não sabe reconhecer. Então seria isso o meu relato, eu queria deixar registrado e pedir para vocês ajudar a fazer pensamento positivo. Vai que talvez no ano que vem eu possa vir aqui utilizar o grande expediente apresentando para a futura Câmara de Vereadores que tiver aqui os possíveis investidores que tiverem interesse de se instalar aqui no Guarujá. Seria isso, presidente. Obrigado. Muito bem, vereador. Aproveitar um pouquinho do que tu estava falando, realmente seria importante se viessem empresas, né? Mas seria importante também que o nosso parque estivesse pronto também para poder apresentar a essas empresas. Mas eu acho que no ponto que me marcou da sua viagem, tu falou, e uma questão que realmente a diferença está entre viver aqui no Brasil e lá. E agora você vê essa questão dos refugiados aí, são pessoas, são seres humanos que nem nós. A maioria deles que tinham lá uma vida estabilizada, bem de vida, pessoas que tinham lá uma história e tiveram que sair, abandonar tudo e hoje estão lá numa miséria. Isso realmente é triste.
Isso sim seria importante se fosse resolvido. O restante não é tão importante. Continua a palavra à livre disposição. Senhor presidente? Sim. Pode falar, vereador. Só a título de informação, até eu estive relatando com a vereadora Mônica, assim que cheguei à tarde, de que nós tivemos o Miguel e o prefeito e mais o secretário Júnior. Como é que é o secretário? Como é que chama o nome desse? Fiscal de tributos, Júnior Matos. Tivemos o Miguel na Fátima. Então fomos lá para tentar ver a liberação, mais uma vez, da LAU, né, que tá libera, não libera, e de fato não vão liberar até o município não fazer o escoamento da água naquela quadra. Então o prefeito relatou que não tinha dinheiro para fazer isso, mas sem fazer o escoamento da água não vai ser liberado. Então agora deve vir até esse projeto para nós, né? O prefeito já vai encaminhar amanhã para fazer esse escoamento dessa água, né, que tem que ser feito. O calçamento, essas coisas até não vão fechar as vistas, mas o escoamento da água vai ter que ser feito. Então são 400 metros, me parece, de tubulação que vai ter que ser feita. E como o prefeito falou, havia uma expectativa do dinheiro do Fundan vir, que não veio, não aconteceu. Isso não pode ser feito pela própria prefeitura? Não pode ser comprado somente os tubos? O pessoal não pode fazer isso? Como, vereador? Não entendi. Não é a prefeitura que tem que fazer? Não pode ser feito? Nós não temos esses tubos aí embaixo, não tem depositado já uma quantidade de tubos? Depositado de quem? Os tubos? Esses tubos eu não sei, eu acho que vai ser usado no interior. A maioria deles foi licitado para ser usado no interior. Mas isso agora deve licitar mais uns 300, 400 tubos, pelo que nós calculamos assim. E ele deve fazer essa tubulação, e daí sim, que a grande preocupação é, até do secretário, do Júnior, da empresa que está instalada lá não ser mais notificada, né? Porque já foi notificada uma vez, a vereadora Mônica isso falou quantas vezes, né? Já foi notificada uma vez, vem mais uma vez ser notificada. Então, agora o prefeito vai, através dos seus engenheiros na prefeitura, vai fazer o projeto e vai fazer o escoamento dessa água. Falei para ele, mas por que, prefeito, não fizemos isso antes? Ficou dando todo esse tempo aí. De fato, não tem dinheiro. Então, um problema seríssimo. O Zilivanor contava com o dinheiro do Fundan. Esse dinheiro do Fundan era para ser investido lá, que acabou não vindo. Sim, presidente. Muito bem. Continua. Senhor presidente, sim. Cumprimentar o presidente, os vereadores, vereadoras e os demais aqui presentes nessa noite. Senhor presidente, então, como já os colegas que me antecederam aqui nas suas falas, referente a buracos e, enfim, estradas, né, os problemas são vários. O presidente lembrou muito bem da GRS 30, é isso? Que é a nossa estrada municipal que liga até a comunidade do Pessegueiro. Eu passei por lá hoje e realmente, meus amigos, o próximo prefeito vai ter que preparar os seus apetrechos, a sua futura equipe de governo, e arregaçar as mangas, porque os desafios e os trabalhos vão ser bem árduos, né? Porque, além desse acesso que o Léo também falou, o vereador Alessandro também relatou, enfim, é uma situação de estrutura aí no nosso município muito grande. Eu, sinceramente, eu espero da próxima administração, porque desta a gente já sente que ela já se findou, né? Ela está assim, só em processo de ajuste, né? Da contabilidade para fechar o 31 de dezembro e entregar o mandato. Mas a gente espera que a próxima administração pelo menos faça duas coisas. É claro que tem que tentar melhorar todos os setores, mas se conseguir organizar a nossa cidade, né? Conseguir aí melhorar um pouco a estrutura, dar uma melhorada, fechar esses buracos, enfim, dar um acesso um pouco mais bonito para a nossa cidade aqui também, e conseguir, senhor presidente e colegas vereadores, pelo menos organizar o parque industrial, né? Porque a primeira impressão geralmente é a que fica.
Então, se algum cidadão visitar Guarujá do Sul, entrar numa cidadezinha organizada, né, uma cidadezinha bonita, e tiver a intenção de se instalar por aqui, ir lá para um parque, e se deparar com uma situação organizada, pode ter certeza que é líquido e certo. Ele vai levar uma boa impressão daqui e nós vamos ser contemplados com futuras empresas, né? Agora, se chegar a vir hoje, é complicado. É complicado. A situação nossa, eu não gostaria de estar fazendo esse tipo de discurso aqui, colegas vereadores, mas infelizmente a nossa realidade é complicada. A gente sabe que as dificuldades são muitas, né? Administrar um município, por mais pequeno que seja, não é fácil. Principalmente agora, esses últimos meses, aí, esse último ano, que a gente tem visto uma queda acentuada na receita. Mas, meus amigos, a equipe do governo é essencial. Aquilo que eu venho falando, já falei outras vezes, né? A sintonia, a harmonia, o planejamento faz parte muito de que a coisa funcione. Então, esperamos que a próxima administração seja feliz e seja um pouco mais comprometida, pelo menos com essas duas situações que eu acabei de falar. E falando então em melhorias da cidade, senhor presidente, eu quero fazer um pedido aqui, verbal. Eu fui procurado por uma pessoa que frequenta bastante a feira municipal, né, que acontece aqui na rua Rui Barbosa, ao lado da padaria do Cláudio Herbst, e ele me relatou que ele sempre vai lá na feira e quando ele sai, ele pega o rumo subindo a avenida, né? E ele tem que sair da feira e passar por fora dos carros que estão estacionados no oblíquo, porque não tem aquele pedaço de calçada ali. Realmente é mato, ou com um pouco de barro, enfim. Então ele me pediu para que a gente fizesse um pedido, então, para que a Secretaria de Urbanismo, acredito que é a secretaria competente para isso, que faça. Eu acho que ali deve dar o quê? Uns 8, 10 metros, talvez, de passeio, da onde de frente, né, a feira ali que já tem, até a esquina. E realmente, hoje de tardezinha, eu estive lá na padaria e acabei reparando isso. A pessoa saiu da padaria, ela subiu, ela chegou ali, ela teve que passar para dentro da rua, porque é um morador que mora um pouco para cima aí, ela teve que sair para o meio da rua, ali por trás dos carros, ali, para poder seguir a sua caminhada. Então, seria isso o meu pedido, senhor presidente, de que encaminhe, então, a Secretaria de Urbanismo essa conclusão, então, desse restante de passeio que falta ali na rua Rui Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Tudo bem, antes do seu pedido, vereador, quero pedir desculpa ao vereador Rodrigo. Anteriormente, ele fez um pedido com relação à internet da comunidade da Bela Vista e eu não coloquei o mesmo em votação. Me deu um lapso aí na memória. Então, eu vou colocar a primeira votação, pedido do vereador Rodrigo, para que se consiga fazer, não sei quais serão os devidos atos, mas reposicionamento da antena, para que chegue o sinal com qualidade também na comunidade Bela Vista. Então, dessa forma, eu coloco em votação o pedido do vereador. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Pedido do vereador aprovado por unanimidade em primeira e única votação e encaminhada a sua redação final. Então, da mesma forma, eu vou colocar em votação o pedido do vereador Claudinei para que seja feito, né, terminado o passeio público, passeio na rua Rui Barbosa, né, na frente da feira municipal de produtos agropecuários, como é o nome certo da feira? Feira Livre Municipal, então. Então, dessa forma, eu coloco em votação o pedido. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Também projeto, então, aprovado por unanimidade em primeira e única votação e encaminhado a sua redação final. Mais algum vereador? Vereadora? Eu vou falar enquanto presidente, também faz tempo que a gente não falou nada, fala só uns 20 minutinhos, depois a gente vai embora.
Só queria falar um pouco com relação a nosso Parque Industrial 2 também, novamente. Vereador, a gente fica até chateado de chegar no final já estamos no mês 5 do último ano de mandato, e o prefeito municipal chegar para a gente e dizer assim que não tem dinheiro para colocar os tubos lá. No final, no fecha-rosca, o cara vem dizer que não tem. Teve dinheiro para muita outra coisa durante o mandato dele inteiro. Então, me desculpe a franqueza, mas eu acho que não é que faltou um pouco de organização, faltou 100% de organização. E sem contar coisas assim absurdas que aconteceram de despesas desnecessárias, e hoje uma questão importantíssima, dizer que hoje não tem dinheiro para colocar os tubos lá. Eu fico triste porque essa questão do Parque Industrial 2 é uma bandeira daqui da casa, uma bandeira minha, uma briga constante nossa, todos os vereadores, sem distinção, todos trabalharam para isso, e nós vamos terminar o nosso mandato e aquele negócio lá não vai funcionar. Então, o cara me dizer que não tem dinheiro para botar os tubos lá agora, eu fico revoltado. Não dá para admitir. Uma questão fundamental, uma empresa de grande porte, nós temos no nosso município trabalhando, dependendo dessa lei ambiental aí, que não vai sair, que o vereador acabou de falar que esteve lá junto, e que eles falaram que não vai sair, e o prefeito me disse que não tem dinheiro para colocar os tubos. Eu não ia falar nada, não é disso, mas se eu tenho lá na minha empresa, ou lá na minha casa, ou lá no meu... Se eu tenho uma coisa que é importante fazer, eu primeiro vou fazer aquilo, depois eu vou ir na praia gastar o dinheiro. Primeiro eu vou fazer o feijão com arroz, botar comida nas panelas, se for o caso. Então, realmente, o que o vereador Claudinei também falou na questão de tem que organizar a cidade, tem que abrir o parque industrial. Que o próximo prefeito. Mas por que esse não faz? Por que essa equipe não faz? Porque, me desculpe, outra franqueza que eu vou falar agora. Não é questão de dinheiro. É questão de organização e principalmente questão de boa vontade. Porque se pegar, quantos funcionários tem? Se alguém pode me ajudar? Quantos funcionários temos hoje trabalhando no setor de obras do município somente? E serviços? Eu digo obras e serviços seria a agricultura, garagem, mais ou menos isso. Viu, presidente? Quantos? Alguém pode me ajudar? 211, eu sei. E ainda, presidente, nós temos tudo máquina nova agora. Uma vez não tinha máquina. Não, Né? eu queria só especificamente aí, nesses dois setores aí. Não custa nada. Pelo amor de Deus, isso não... Uma quantidade imensa. Olha, se tu pegar qualquer empresa hoje que bota a quantidade de funcionários que temos para produzir numa indústria hoje, toca um movimento de 3, 4 milhões por mês. Só com o mesmo número de funcionários. E esse número de funcionários não conseguiram em 4 anos tapar o buraco do trevo. Vereador, mas será que falta... Pode falar, velho. Concordo com você. Eu vejo assim, ó, manda um motorista, por exemplo, pegar uma pá e cobrir e fechar um buraco, por exemplo. Eu já presenciei isso. O motorista tem dito assim, sabe que essa pá tem volante? Então, assim... Para um administrador, para um secretário, ele até teria vontade mas tem coisas que muitas vezes o secretário fica limitado em certas coisas. Então, assim, é com profunda tristeza que eu vejo isso. Olha, vereador, porque você não pode desviar cargos nenhum. Tem 240, tem 250 funcionários, mas cada um tem a sua função. Então eu penso assim, assumindo 49% da função. Não justifica, porque se eu fosse secretário de qualquer uma das pastas que tivesse uma carregadeira lá e uma caçamba, se eu fosse secretário e eu ia convidar 10 funcionários, nenhum fosse, eu pegava uma picareta, uma pá e ia lá tapar aqueles 3 buraquinhos que tem lá. Coisa que eu tenho vontade de fazer amanhã. Porque eu tenho certeza que não leva mais do que 1 hora para fazer esse serviço. Eu acredito que você faria, é por isso que a tua empresa prospera, porque você tem uma visão... Mas não é impossível a pessoa não querer mais uma coisa eu vou te falar, me permite. Sim. Nós vamos rever o subsídio dos secretários, mais dos vereadores e... Isso, e o vereador está falando isso. disso agora, mas vamos ter que rever o salário dos secretários.
que tem um secretário, acho que ele teria que ser um pouquinho mais bem pago pela função que ele faz. Pelo que ele, no final, ele assina. Por exemplo, uma secretária de saúde, uma secretária de transporte de obras. O salário não é atrativo para ninguém. Porque hoje você, com qualquer 7, 8 animais tirando leite na propriedade, você tira o que um secretário ganha aí para aguentar chateada de funcionário, chateada de agricultor, de quem quer que seja. Então nós vamos ter que rever isso também. Na verdade, presidente, na prefeitura tem muito índio que fala, manda, né? Todo mundo que é funcionário público acho que tem direito de mandar. Então falta também comando. Porque vem lá da Arara, vem aquela carregadeira, aquela, como é a escavadeira? Passa lá, eles passam para aquelas, o bueiro está tampando. Ah, mas eu não posso tampar porque é a ordem do coisa, né? O funcionário já vai com aquela mente que ele não pode. Não, ele que já tinha que tomar o processo de abrir aquilo lá, espera estragar a estrada para ir abrir a vala. Ele estava cuidando hoje. Então hoje seria o dia deles ir abrir todas essas valas. Cadê? Estavam aí. Então há muitas coisas que é terrível. Mas o que eu falei, primeiro tiro, falta de comando é o que está realmente acontecendo. E aí, às vezes, para tu fazer um funcionário trabalhar uma palestra, que nem amanhã à noite vai ter, tem que ter comando. O comando tem que entender o que o funcionário está faltando. Por que tu manda o funcionário fazer determinada ação e ele não faz? Não é chegar lá e brigar, estou te mandando que eu sou teu chefe. Às vezes tem ações diferenciadas para chegar no teu objetivo final. Não é só chegar só na paulada que você vai conseguir. Às vezes tem que chegar, rodear pelo outro lado, e de repente é mais fácil. Então, eu digo que falta comando, e repito, falta comando. Porque nós poderíamos ter algumas coisas. Tem coisas até que funcionam, mas tem coisas que realmente não estão funcionando. Então, tem coisas que parece que não quer que saia. Eu sempre digo assim, porque tem até estradas. O ano que eu passei, fui para o Barro Preto, e fui lá no Britador, e a estrada está totalmente reformada. 100% reformada. Com cascalho daqui até lá, alto assim. Coisa mais linda, a estrada. Mas um baita de um asfaltão lá tem. Eu acho que deve ter trabalhado num bom. Então ficou um trabalho muito bem feito. Agora, de repente, não sei por quê, se priorizou fazer primeiro lá, no Barro Preto, e depois vão fazer na Caravaggio. Eu acho que é aí que falta o comando da coisa. Porque não fizeram primeiro na Caravaggio, depois fizeram no Barro Preto. Não estou dizendo que não pode fazer no Barro Preto. Eu acho que tem que fazer para todos. Mas às vezes é o comando que não está certo. A direção está indo para o lado invertido. Então, gente, infelizmente, essa é a nossa situação. Gostaríamos de mudar. Foi pedido para nós convocarmos a secretária de Educação também. Mas isso, vamos convocar sim, mas eu confesso que eu não consigo ver resultado nessa nossa próxima reunião com ela, que até hoje não resolveu nada e nunca mudou nada, de tudo que nós conversamos. Então, mas tudo bem, senhoras e senhores, vereadores. Para a próxima reunião, nós já temos um monte de reunião da comissão. Vamos convocar para a próxima, né? Na outra segunda-feira. Tá? Então tá, pessoal, quero agradecer então a todos os vereadores, ao público presente, né? Desculpe aí algumas, a gente fica um pouco exaltado, mas é normal. Espero que isso também pudesse resolver, mas eu tenho certeza que também não adianta nem nós ficar exaltados, que também não vai resolver. Então agradecer a todos, com a graça de Deus, então eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convido a todos para a próxima reunião, para a próxima segunda-feira, às 19 horas, nesse mesmo local. Tenham todos uma excelente semana.